Olá, bom dia. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Aí a gente pode ir lá na página do Movimento Renovare, do Facebook, e criar uma sala, né? Para a gente... Então, para eu convidar o pessoal, eu mando qual link, pastor? Eu vou pegar aqui agora. É isso que eu estou também querendo saber, Neto. São os dois. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Manda o link para mim também. Eu vou mandar. Mandar aí para vocês, hein? Mandei. Mandei aí para você, Márcio, para você também. Valeu. Então agora eu abro, né, uma sala, né? Criar uma sala. Já estou vendo aqui. Como é que eu faço aqui para abrir uma sala? Acho que tem um botãozinho embaixo, você abre uma sala. Tem um botãozinho. Você bota aqui atividade, Luiz, na sala? Não sei, deixa eu ver aqui. Porque tem uma série de atividades aqui. Eu nunca coloquei abrir uma sala, sabia? Vamos lá. Eu só inicio. Encontro. Eu só inicio. Vou lá embaixo onde está escrito criar uma sala, eu só inicio. Tem 5 pessoas já com a gente. Bom dia aí, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. A gente já vai estar já iniciando aí a nossa live. O nosso convidado já está conosco, pastor Antônio Neto, reverendo Davidson. Vocês estão chegando aí. O pessoal está chegando, estão chegando aí. Eu acabei de compartilhar. Não estou te vendo, Neto. Oi? Eu não estou vendo você. Neto sumiu. Eu tô me vendo aqui na tela. Eu faço o quê? Acho que a conexão do pastor Antônio Neto está estável. Oi, estão me vendo? Eu não estou vendo, não. Não, está a tela preta. Só o seu nome aparecendo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Graça e paz a todos. Rapaz, confesso a vocês que eu não estou conseguindo criar a sala, não. Clica no link. Clica no link, aí você vai para baixo, você vai ver uma opção. Bom dia aí, pessoal. Cadu, Fábio, Meire. Sim, eu posso João entrar Carlos. na sala. Vocês ainda não estão me vendo? Ainda não. Ainda não. Como que eu coloco esse link na sala? Agora eu estou vendo uma imagenzinha. Não, mas não estou vendo você, não. Bom dia, meu povo. Bom dia. Vai chegando aí, vai compartilhando com seus contatos, né? Com certeza será muito, muito proveitoso esse tempo que a gente vai ter aqui. Nosso convidado, ele já está com a gente, está tendo um probleminha aqui para entrar, a sua imagem, mas ele já está conosco. Não estão vendo ainda? Ainda não. Tela preta.
Fazer o seguinte, Neto, sai e volta de novo, entendeu? Sai. É o melhor a fazer. Isso. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Tem um grupo aí legal chegando. Antônio Carlos, Delma, Meire, Cadu. Muito bem-vindo a todos vocês. Uma alegria poder ter vocês aqui com a gente. Davi entrou. João Carlos. O pessoal está chegando, o povo está chegando. Aê, agora sim. Beleza. Amados, vamos orar para a gente iniciar. Vou pedir ao Davidson para orar para a gente. Reverendo Davidson, ora para a gente, depois a gente vai estar apresentando aí melhor cada um dos que estão aí participando da live. Apresentar também o nosso convidado. Davidson, por favor. Com certeza. Bom dia a todos. Vamos orar então, falar com o nosso Deus. Pai, nós te exaltamos por esse dia, na manhã, ó Pai, estarmos aqui prontos para falarmos sobre a Tua Palavra, falarmos sobre a pregação também, ó Pai, a pregação expositiva e tudo quanto precisamos abordar para que o Teu povo em todo o Brasil e também, quem sabe, em todo o mundo também, seja abençoado, Senhor, com boas pregações bíblicas, pregações que venham alimentar o Teu povo, o Teu rebanho em todo o mundo. Então nos abençoa no dia de hoje, nos dá a Tua graça, nos guia em todo o assunto que vamos conversar, que a Tua bênção seja sobre todos nós e também sobre o projeto Renovare. Dá a Tua graça nesse momento, assim agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. Davidson, começa aí você se apresentando, Davidson. Bom, bom dia a todos, aqueles que estão chegando aqui na nossa live. Eu sou o reverendo Davidson Bignon, como você pode ver aqui, né? A descrição do meu nome aqui embaixo. Eu sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, lá na Igreja Congregacional de Niterói, ali em frente ao Carrefour, no Barreto, aqui no Rio de Janeiro, né? Caso você esteja nos assistindo em outro estado. Eu também sou publisher da editora Contextualizar e da editora Norte, e também sou professor de exegese bíblica e de hebraico nos seus estágios iniciantes lá no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Sou também secretário dessa instituição. Amém, amém. Está conosco também o nosso presidente, né? Presidente da nossa denominação, né? Um dos idealizadores do projeto Renovare, do movimento Renovare, mais uma vez com a gente, na nossa segunda live, reverendo Márcio Leal. Se apresenta aí, reverendo. Tudo bem, gente? Os irmãos já me conhecem, sou o pastor Márcio, né, pastor da Igreja de Caraí, né, e é um prazer estar aqui mais uma vez, a gente pensando assuntos aí que são relevantes para a gente, que podem nos ajudar a serem ferramentas melhor preparadas, né, por nós, melhor utilizadas por nós. Então é um prazer a gente estar aqui nessa manhã novamente, conversando a respeito de temas importantes para a gente. Tá bom? Maravilha, pastor Márcio. E também está conosco, né, nos dando a honra, a alegria, está com a gente o pastor Antônio Neto, que é lá de João Pessoa. Ele vai se apresentar um pouco melhor. Só posso dizer assim, de antemão, né, que ele é o idealizador e o professor, né, do projeto Aprenda a Pregar, que eu conheci não faz muito tempo, né? O pastor Antônio Neto, ele é professor da escola Charles Spurgeon, e conheci os vídeos dele no YouTube, né? Alguém muito dedicado na área da pregação da homilética e que tem aí abençoado vidas, né, em todo o país. Nós estamos agora, por exemplo, com a jornada, né, pastor Antônio, e gente de tudo quanto é lugar fazendo ali a jornada, que é uma introdução ao curso. Ele vai explicar melhor
Pastor Antônio Neto, muito prazer estar com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, falasse um pouco do seu ministério, da sua origem, da sua família. Fica à vontade. Tá. Então, é uma alegria, uma honra para mim estar aqui com esses irmãos tão experientes na palavra de Deus e no ministério. Então, eu sou pastor em João Pessoa. Na verdade, eu sou cearense, sou do interior do Ceará, e fui, durante um bom tempo, missionário no Rio Grande do Sul, atuando lá na área de plantação de igrejas e também de seminário, e hoje sou pastor aqui. Voltei para o Nordeste, voltei bem para o coração do Nordeste, sou pastor aqui em João Pessoa, sou pastor de uma igreja batista regular aqui na cidade de João Pessoa. Mas também atuo no Ministério de Ensino da Palavra, na Escola Teológica Charles Spurgeon, e também nesse projeto, no projeto Aprenda a Pregar, que é um projeto que visa treinar pessoas para pregar e ensinar a palavra de Deus, né? Então, como o pastor Luiz Felipe falou, todas as vezes que a gente vai abrir a matrícula do curso, a gente faz uma semana de aulas, que a gente chama de maratona, Aprenda a Pregar, e a gente está aí durante essa semana. Inclusive, estou convidando aí todo mundo da maratona para vir participar da live. Legal, maravilha. E a maratona, ela tem a duração aí de praticamente uma semana, né? Hoje é o último módulo dessa maratona. Eu estou participando e também recomendei para muitos irmãos, né? Coloquei lá no grupo também dos pastores, e tem quase 200 pessoas participando, né? E muito legal, muito legal. Você já tem treinado aí no seu curso, o curso mesmo completo, para mais de 1.500 pessoas já, né, pastor? Desde que você iniciou o curso, né? Tem 200 pessoas no grupo que o senhor tá, viu, pastor? Mas são 8 grupos de 200 pessoas. Então, é um bocadinho de gente, é um trabalhinho grande, assim, ter que administrar todos esses grupos, né? Mas quanto ao curso mesmo, a gente começou esse curso em 2017, e de lá para cá já passaram mais de 1.500 alunos. Então, é um número que eu considero expressivo, no sentido de imaginar 1.500 púlpitos treinados para ensinar a palavra de Deus, né? Então, você imagina que sempre que a gente abre a maratona, o retorno que eu mais recebo das pessoas que participam da maratona é que eles não conheciam esse estilo de pregar, que é o que a gente chama de exposição bíblica, né? A gente sabe que a grande maioria das igrejas e dos pastores são acostumados a fazer sermões onde os pontos e as ideias do sermão são formulados na própria cabeça do pregador, e ele então vai preenchendo com histórias e textos bíblicos, né? Então, e com muitas alegorias e tudo mais. Então, para mim, a minha grande alegria é perceber isso, né? Perceber o impacto que esse tipo de treinamento pode causar em tantas e tantas igrejas, e aí pelo Brasil afora e também pelo mundo, né? Já teve alguns alunos dos Estados Unidos, já teve alguns alunos da África, 1 ou 2 que moram na Europa, então tem sido muito legal, bem amplo o alcance. Interessante, viu, pastor Antônio? Só para a gente já começar a introduzir, a gente já vai dar a oportunidade, pastor Márcio, o reverendo Davidson também falar, é que essa semana eu vi uma live, uma conversa, um debate, que eu estava presente na conferência quando esse debate aconteceu, eu estava presente, mas eu revi esse debate numa conferência fiel. E o interessante é quem estava falando, quem estava presente lá, o Weber Carlos Pai, né?
Heber Carlos Campos Pai, Mark Dever e entre outros, Franklin Ferreira e tal. Estavam lá na conversa, Jonathan Lehman e o Mads McConaughey. O Heber Carlos Campos Pai, quando tratou do ponto de pregação, ele disse assim: eu fui criado numa igreja onde não se pregava sermões bíblicos expositivos. Ele falou isso. Então, assim, toda a minha história de vida eu não aprendi esse tipo de sermão. Eu fui descobrir esse tipo de sermão há pouco tempo atrás, ele falou. Esse tipo de sermão de exposição bíblica. E aí ele falou assim, ó, eu, inclusive, não sei pregar assim. Olha que coisa, o Heber Carlos Campos Pai. E eu acho que ele não falou só isso por uma questão de modéstia, né? Ele realmente falou assim, eu não sei pregar, por exemplo, e ele citou, o Augusto de Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pessoas que sabem manusear a palavra de Deus de uma forma mais focada nesse modelo. Então, assim, imagine você quantos pastores das nossas denominações, sejam batistas, sejam congregacionais, presbiterianas, que não tiveram contato com esse jeito de se pregar expositivamente. Então, eu já queria começar a nossa live, pastor Antônio, fazendo duas perguntas a você, para a gente já tentar matar duas perguntas importantes. Primeira pergunta, o que é pregação? E a segunda, que completa essa pergunta, é: há diferença entre pregação e sermão expositivo? Qual é a sua ideia sobre isso? O que é pregação e se há diferença entre pregação e sermão expositivo? Certo. Para responder essa pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai buscar a definição do que é pregação aonde, né? Então, se a gente for buscar essa definição na palavra de Deus, você tem alguns termos que são traduzidos para a língua portuguesa como pregação. Mas para não se tornar aqui um negócio muito técnico de análise de termos, basicamente, a pregação é um anúncio público da palavra. Ok? Então, isso é a essência do que define o que é uma pregação. É um anúncio da palavra que é feito em público, que é feito de maneira, digamos assim, comunitária. Ok? Então, quando você encontra as pessoas pregando nas Escrituras, elas estão anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus publicamente, ou seja, para um determinado grupo de pessoas, ok? E quando a gente fala, então, já de termos mais específicos, do tipo sermão expositivo, isso é até uma coisa engraçada, porque por um bom tempo, desde que eu comecei a ensinar a respeito de pregação, a ensinar as pessoas a pregar a palavra de Deus, eu meio que travei uma certa batalha para tentar dizer que sermão expositivo não dizia respeito a um método, né, mas dizia respeito a uma filosofia, ou seja, todo sermão tinha que ser expositivo. Mas eu acabei desistindo dessa batalha porque eu percebo que já está bem amarrado na mente das pessoas que sermão expositivo é um método de sermão, ou seja, é você pegar um trecho da palavra de Deus e você fazer uma pregação expondo e aplicando este trecho específico da palavra de Deus. Isso tradicionalmente é o que é chamado de sermão expositivo. E eu chuto aqui, eu não assisti esse debate que o senhor falou, mas eu chuto aqui que deve ter sido nesse sentido que o Heber Campos mencionou de sermão expositivo, certo? De você pegar um trecho, é isso que o reverendo Augusto faz, é isso que isso é muito comum na tradição reformada, né? De você pegar um trecho da palavra de Deus e expor. Então, nesse sentido, o sermão expositivo é um dos métodos, dentre outros métodos que se existe para pregar, para fazer uma pregação, certo? Para citar um deles,
também muito conhecido, é o sermão temático, ok? Então, o sermão expositivo é um sermão onde você vai expor a ideia principal e o que o texto fala sobre essa ideia principal específico em um texto, ok? E aí só, eu não quero me alongar muito, mas uma diferenciação que eu agora costumo fazer, e o pastor que está fazendo parte da maratona deve ter percebido isso, é que eu prefiro muito mais falar de pregação bíblica do que pregação expositiva, ok? Justamente para não causar essa confusão. Eu não quero que as pessoas achem que o sermão expositivo é o único modelo de sermão, o único método de sermão que as pessoas podem fazer, porque de fato não é. Se eu disser que o sermão expositivo é o único método bíblico, então eu vou estar dizendo que as próprias pregações que existem na Bíblia não são bíblicas, porque tem muita pregação temática na Bíblia, certo? Então, na verdade, se a gente for contar, a maior parte dos sermões que existem na Bíblia, eles são sermões temáticos, segundo as nossas metodologias atuais, e não sermões expositivos, certo? Por isso, eu gosto de diferenciar sermão bíblico do sermão expositivo. Todo sermão ele tem que ser bíblico, ou seja, todo sermão precisa ter as suas ideias regidas e guiadas pelas Sagradas Escrituras. As ideias do sermão, elas precisam ser as ideias da palavra de Deus, ok? E não as ideias do pregador, mas as ideias da palavra de Deus. E então, existem várias formas de você expor publicamente a palavra de Deus. Você pode fazer isso em um texto só, isso é chamado de sermão expositivo. Você pode fazer isso em um tema, onde você vai expor um tema da palavra de Deus, certo? Isso se chama sermão temático. Você pode expor um personagem da palavra de Deus, isso se chama sermão biográfico. Você pode expor um tema teológico, e aí você tem o sermão teológico, e por aí vai. Um sermão também em eventos, né? Questão de datas especiais, ou algum sermão no sentido de, por exemplo, a questão de sermão fúnebre, sermão em aniversário e tudo mais. Então, o que você está colocando, pastor, já vou dar oportunidade para os outros pastores falarem também, é que o que a gente precisa, de fato, focar é que existe a pregação bíblica e a pregação não bíblica, certo? Isso. E que não necessariamente só o sermão expositivo é uma pregação bíblica, certo? Exatamente. E existem outros tipos de sermões que também se utilizam da palavra de Deus. O conceito de exposição bíblica, o conceito de pregação expositiva está ali, porque tem a autoridade das Escrituras, né? Está baseado na palavra, é o texto que está dizendo. Então, isso pode acontecer de forma temática, de forma tópica, né? Temática, tópica, ou em outros modelos de sermão. Muito legal, muito legal. Pastor Márcio, fica à vontade aí, depois o pastor Davidson. O Neto, ele já matou, inclusive, algumas perguntas aqui, né? Quando a gente pergunta, olha, o que é um sermão bíblico, o que não é um sermão bíblico, só a pregação, só o sermão expositivo é o correto, porque há também algumas considerações meio que equivocadas hoje em dia, né? Há um grupo que acha que o sermão expositivo é o sermão quase que messiânico para a revitalização de uma igreja, né? Para o crescimento de uma igreja. E não é bem assim, é um sermão importante, sem dúvida alguma importante, como o irmão bem disse aí. E sabe, Neto, eu acho que o Davidson também, nós tivemos uma formação homilética muito deficitária, né, Davidson? Eu acho que o Davidson também concorda comigo. E isso acabou movendo a mim e o Davidson
para sermos amantes da leitura nesse sentido, né? Estudantes constantes, né? da homilética. Então, é muito bom. Eu também conheci o sermão expositivo tempos depois, bastante tempo depois. Não também conhecia, não tinha relação, né, com o sermão expositivo. Então, tem sido também uma descoberta constante também para mim. Mas eu queria fazer duas perguntas, Neto. Primeiro, como deve ser a nossa relação com o texto bíblico e os nossos próprios pressupostos no preparo desse sermão? Certo. Eu acho que o principal pressuposto, Pastor Márcio, é o pressuposto da autoridade, ok? E acredito que, se a gente for analisar bem, aqui está a fonte de todo o sermão não bíblico que é praticado na grande maioria das igrejas. É a falta do pressuposto da autoridade, que é um pressuposto que foi atacado, que foi derrubado nessa sociedade pós-moderna, né? Então, no mundo que a gente vive, o conceito de autoridade ele foi reduzido. Então, as pessoas têm muito mais dificuldade de aceitar a autoridade nos dias de hoje do que no passado, né? Uhum. Então, isso se estende para as Escrituras. Quando nós, como pregadores, nos aproximamos das Escrituras, a pergunta que deve ser feita aqui é: quem é a autoridade? A autoridade, ela está no texto, ou a autoridade, ela está no leitor, em mim, ou a autoridade está nas pessoas para quem eu vou pregar, certo? Então, biblicamente falando, a autoridade ela está nas Escrituras porque a Bíblia ela se considera como palavra de Deus, ok? Então, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ok? E em 2 Timóteo capítulo 4, ele prega a palavra e ele diz que ele conjura Timóteo a fazer isso perante Deus e Cristo Jesus. Então existe um aspecto da pregação que é o aspecto da autoridade. Se a autoridade é Deus, e se a autoridade está no texto sagrado, então o papel do pregador é transmitir o que está no texto sagrado, certo? Agora, quando o pregador coloca a autoridade em si, eu sou a autoridade, eu sou uma autoridade eclesiástica, eu sou a autoridade no meio desse povo aqui, então ele vai naturalmente usar a Bíblia para sustentar as suas próprias ideias. Ele precisa estabelecer a sua autoridade sobre as pessoas e por isso ele vai usar a palavra de Deus e o que for, ele vai usar testemunho, ele vai usar o que for para sustentar a sua autoridade e realizar um sermão baseado nas suas próprias ideias, nas suas ideias pessoais. Então, eu acredito que esse aqui é o pressuposto fundamental, o pressuposto que rege a nossa aproximação, não só como pregadores, mas como crentes, no geral, nas sagradas, ou para com as sagradas escrituras, ok? Obviamente que existem outros pressupostos, existem pressupostos teológicos, como o pressuposto também do texto sagrado, da inspiração das escrituras, da canonicidade desses livros. Esses livros são os livros que nós devemos expor para o povo de Deus, e algumas outras aqui, mas eu acredito que só o ponto da autoridade já resolve. E é interessante, Neto, acho que congelou ali ou congelou só para mim? Acho que deu uma congelada, né? Congelou acho que foi geral. É interessante, Neto, que você foi aí numa questão que de fato é clara, né? Quando você falou aí que a gente está no meio de uma crise de
de autoridade, né? Que é uma característica da pós-modernidade, né? A pós-modernidade nos imprime, né, a vivência em meio a uma crise de autoridade. E por isso, talvez, que a gente esteja vendo exatamente essa confusão, né, sendo desenvolvida para o preparo do sermão. E aí as pessoas esquecem, sem dúvida alguma, que a autoridade está na palavra e transfere essa autoridade para a filosofia, para a psicologia, né? Não que não possam ser utilizados até, né, no sermão também, para enriquecer o sermão. Mas a autoridade é a palavra de Deus, sem dúvida. Obrigado, o Neto. Eu queria só perguntar mais uma coisa, só que acho que ele está com problema lá com a internet. Mas vocês concordam comigo, gente? Enquanto o Neto está entrando aí, vocês concordam que o que a gente está vivendo de não entenderem, sabe, como preparar um sermão, passa, sem dúvida alguma, por essa crise de autoridade? O que ele falou, a sua pergunta, eu até ia falar isso com ele para fazer esse adendo, e a sua pergunta, ela girou em torno da questão dos próprios pressupostos do pregador, ou seja, aquilo que eu penso, né? Sim. Aquilo que a gente pensa. E eu acho que esse é o problema maior, a gente colocar os nossos pressupostos acima da palavra de Deus, né? E aí a autoridade de Deus fica subjugada àquilo que eu penso e àquilo que eu quero. Aí eu acabo usando a palavra de Deus para defender a minha posição pessoal. Agora, ensinar isso nesse tempo é um desafio, Luiz. É um desafio. O povo entender isso é um grande desafio. Aí o que acontece, sabe, pastor Márcio e reverendo Davidson, depois vocês podem falar. Quando a gente fala de sermão expositivo, a gente precisa entender o seguinte: o sermão expositivo, ele tenta resgatar essa autoridade bíblica, né? Não é uma questão de que só o sermão expositivo que é o bíblico, mas o sermão expositivo, ele tenta resgatar isso, porque ele é aquele que, na sua conceituação mais comum hoje, digamos assim, ele diz o seguinte: toda pregação, todo sermão, ele é uma exposição de um texto bíblico, da onde você extrai o conceito bíblico a partir de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem, aonde o Espírito Santo aplica a vida do pregador e depois usa o pregador para aplicar a vida da igreja. Ou seja, esse resgate do sermão bíblico, da exposição bíblica, que eu acho que não é nada mais do que isso, a questão da exposição bíblica, eu concordo plenamente com o pastor Neto, de que o sermão, modelo de sermão expositivo não é o único modelo de sermão bíblico. Pelo contrário. Por exemplo, eu prego sermões, por exemplo, expositivo-temáticos, ou seja, que a palavra de Deus é a autoridade e você prega em cima de temas, isso é normal. O problema maior, foi o que você colocou aí, é o seguinte, na minha concepção, é que as pessoas vão para o púlpito, pastor Márcio, sem que a autoridade daquilo que ela vai falar seja de Deus. Ou seja, não é a Bíblia que eles vão pregar, mas as suas próprias ideias. Você concorda com isso, Davidson? Sem dúvida. Sim, com certeza. Inclusive, eu trabalhei sobre esse tema no meu livro, A Semente e a Palavra. Eu trabalho essa questão da autoridade, que a gente está conversando aqui, né? Justamente o tema, quando eu usei a parábola, né, da semente, é justamente esse. A semente, ela tem que ser inalterável. Por quê? Porque a palavra é a base, ela que é a questão autoritativa. Então, você não pode alterar a semente. Se você altera a semente, você está fazendo algum tipo de alteração genética, né? Usando essa palavra. E isso é ruim, porque você está adulterando o que vem direto do alto, né? Então, a autoridade é a palavra. O que você pode alterar é o método de você estar apresentando essa semente para que ela possa brotar, germinar e ter frutos, para que as pessoas possam de verdade estarem recebendo com o coração a terra boa, né? E estar recebendo a semente de modo que realmente frutifique. E antes de passar a palavra de volta para vocês, eu gostaria de falar também nesse meu livro, A Semente e a Palavra, que existe inclusive um curso gratuito que você pode fazer lá na plataforma Udemy.
esse curso ele é um resumo assim, muito prático, muito rápido do que é todo o meu livro, A Semente é a Palavra. E o nome do curso, para quem quiser procurar na plataforma Udemy, o nome do curso é Nova Homilética, como ampliar o impacto da sua pregação para a geração atual. Como assim nova homilética, né? Quem conhece já deve estar se assustando. O pastor Davis está querendo pregar nova homilética numa live sobre pregação expositiva, né? Aparentemente não tem nada a ver. Mas, na verdade, o que eu proponho no meu livro não é, e também nesse curso, não é você abraçar a nova homilética como um todo, mas você perceber algumas contribuições da nova homilética e trazer essas contribuições para a pregação mais clássica, pregação expositiva, temática, enfim. E o que eu trato no meu livro é justamente isso, não é você encarar o sermão expositivo, o temático, o textual, como modelos fechados de sermão já empacotados, mas você encarar isso como abordagem homilética. É como o pastor Luiz Felipe disse que ele faz. E é justamente isso. Você pode preparar um sermão que, assim, dentro da caixa, ele se encaixa mais naquela visão de um sermão temático, mas você, no meio do sermão temático, você faz uma abordagem textual ou expositiva, seja no texto principal, seja nos textos auxiliares desse sermão temático. Então, dá para você aplicar uma profundidade, ainda que seja num sermão temático, que ele, assim, de um modo mais geral, ele é mais visto como um sermão que não permite o aprofundamento muito grande de um texto bíblico. Mas dá para você buscar, sim, esse caminho do meio termo e conseguir aplicar, mesmo no sermão temático, uma abordagem expositiva. Eu acho até que esse é o mais normal, né? Acho que o mais usual é exatamente esse, é o temático com essa exposição. Né? Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Tá aparecendo uma legenda aí? Tá. Cara, eu não sei o que eu faço para tirar essa legenda. Não faço a mínima ideia. O meu conselho é não tirar, deixa rolar, porque quem tem problema de audição ou está com problema do volume, né, com o celular, consegue acompanhar lendo a legenda. É o que a gente está falando. Tá. Agora o Neto está com problema, claro, né? Não está conseguindo entrar. Ele está entrando de novo aqui novamente. O pastor Antônio Neto, ele tem uma forma muito legal, ilustrativa, né, de mostrar essa questão do sermão bíblico e do sermão não bíblico. Vou pedir que ele apresente para a gente isso. Assim, a pessoa às vezes pega um tema, acha que está pregando a palavra de Deus, acha que está pregando e não está pregando o texto. Exato. É isso que eu acho que é legal a gente poder contribuir aqui com os nossos irmãos, entendeu? Porque às vezes a gente acha que está pregando a Bíblia e não está pregando a Bíblia. Só porque a gente citou um texto não significa que a gente está pregando um sermão bíblico. E aí eu acho que é um negócio legal a gente poder essa questão do sermão, né? Então, vamos esperar ele chegar aí para a gente dar continuidade, né? Mas eu gostei muito dessa colocação que ele fez abordando a questão da pós-modernidade, porque faz parte do que a gente está vivendo, gente. A gente está vivendo. Os seminários estão enfrentando essa crise, as igrejas estão enfrentando essa crise, né? E lógico que essa crise passa também para a nossa forma de preparar o sermão, sem dúvida. Aqui a gente tem algumas pessoas aqui com a gente, pastor Fábio, pastor Álvaro, muito legal, Cadu, Lima, né, a pastor Décio, né, Vanessa, o Ismael, a Lúcia, Alexandro. O pastor Décio colocou aqui, o sermão expositivo, a meu ver, é que menos... Não, desculpa, o pastor Décio colocou, hoje há pastores endeusando o sermão expositivo. Entendo que há necessidade do pastor utilizar de todos os tipos bíblicos para alcançar a sua igreja, alimentando-a e o incrédulo. É o que a gente está falando aqui, justamente. O pastor Alexandro falou aqui embaixo também, algo legal, ele disse assim, o sermão expositivo, a meu ver, é o que menos alimenta a vaidade do pregador, pois o mesmo deve se calar e confiar que somente a Escritura deve
somente a Escritura é suficiente para consolar, edificar e exortar o povo de Deus. Mas, sem dúvida, não é a única forma de pregar. Muito legal. Os irmãos estão falando aqui a questão a respeito da legenda. Eu realmente não sei o que fazer. Não sei o que fazer para tirar a legenda. Mas diz que não está aparecendo para ninguém, só para gente. Não, alguns irmãos estão dizendo que está aparecendo assim. Ah, tá. Vamos lá, Pastor Neto voltou aqui. Pastor Neto, deixa eu falar uma coisa com você. Eu estava falando com eles aqui que no curso introdutório aí do seu curso Aprenda a Pregar, você mostra, como se fosse uma ilustração, exemplos de pregações que a pessoa pode pensar que está pregando a Bíblia e não está pregando a Bíblia. Entendeu? Então eu queria que você desse para a gente, só de forma muito, muito básica, basilar, aquilo que você fala lá na introdução do seu curso de pregação Aprenda a Pregar. Mostre para a gente assim, um modelo de pregação que aparentemente é bíblica, mas não é bíblica, e um modelo de pregação bíblica, da onde a gente extrai, só assim, de forma bem objetiva. Fala para a gente, por favor. Certo. Então, assim, vou dar 2 exemplos, certo? Uhum. Sem tentar esticar muito, vou dar 2 exemplos. O primeiro seria, no caso, eu acredito que, inclusive, é esse exemplo que eu dou lá, que são exemplos reais. O primeiro deles é o da mulher de Ló, né? Por que a mulher de Ló olhou para trás? A mulher de Ló olhou para trás por curiosidade. Então, nós não podemos ter curiosidade sobre o mundo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher de Ló olhou para trás por saudade. Então, muitas vezes a gente sente saudade da nossa vida passada e nós não podemos. A mulher de Ló olhou para trás também por interesse, certo? Ela queria voltar para trás. Então, assim, o pregador, ele pega um texto e ele começa a criar, fantasiar em cima do texto, ok? Eu já vi também nessa linha 7 razões porque Pedro afundou. Eu já vi isso também, porque que Pedro afundou. Então, são fantasias, né? Isso é o que eu gosto de chamar de o falso sermão bíblico, onde a Bíblia está sendo usada apenas como texto, ok? Um outro exemplo que eu tinha em mente, esse ainda é mais sutil, é o caso da pessoa vai pregar em Mateus capítulo 7, da casa edificada sobre a rocha, né? Então, ele pensa o seguinte, ele começa a alegorizar em cima do texto. Não é tanto alegorizar, mas ele começa a fantasiar. Então, ele diz que a casa, a família construída sobre a rocha, então ele pega a casa e transforma em família, né? Então, a família construída sobre a rocha é a família que é atenta às tentativas de invasão. Então, ele diz que quando as águas transbordam, elas invadem a sua casa, certo? Então, se elas invadem a sua casa, então tem muita coisa que quer invadir a nossa casa. Uma terceira pessoa, uma interferência externa, certo? Aí, também uma família construída sobre a rocha é uma família que é atenta às armadilhas. Então, existem muitas armadilhas por aí, e você tem que estar atento a essas armadilhas. Então, são exemplos de casos em que o texto ele não é tomado dentro do seu contexto. E esse é o problema central do falso sermão bíblico. Eu gosto de bater muito, não naquelas pregações que você claramente não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Mas o que acontece muito são esses falsos sermões bíblicos. Muita gente acha que porque ela está usando a Bíblia, então ela está pregando biblicamente. Mas a pregação bíblica, ela requer que você tome o texto dentro do seu contexto, certo? Então, quando Jesus disse da casa edificada sobre a rocha, Jesus não estava falando de família. Casa ali não significa família. Então, muito embora você possa fazer uma aplicação para a família,
Mas o texto não é sobre família, não é um texto sobre família. Jesus também não está falando dos problemas da vida quando ele fala do vento, da água que transborda. Ele não está falando dos problemas da vida, ele está falando do juízo, daquele dia do juízo, em que ele virá para julgar. Então, esse é esse o significado do texto. Então, a pregação bíblica, ela, portanto, requer que o pregador tome o texto dentro do seu contexto para que ele possa ser, para que o texto bíblico possa ser exposto. E, aproveitando esse gancho, né, eu vou introduzir uma pergunta, depois o pastor Davidson tem a oportunidade de fazer a pergunta dele. Você acabou de dizer que pregação bíblica precisa respeitar o contexto da Sagrada Escritura. Eu não posso inventar coisa. Então, assim, o falso sermão, a falsa pregação, é eu ter os meus próprios pressupostos acima da palavra de Deus, né? Aí eu vou lá com aquilo que eu penso, eu acho, e faço a palavra de Deus dizer o que ela não está dizendo, né? Então, assim, a pergunta para você é a seguinte, pastor, o que Deus espera de mim quando eu me envolvo na tarefa da pregação, no que diz respeito à observação do texto, à observação da passagem? Segundo, é necessário eu, por exemplo, conhecer bem a língua portuguesa para poder estudar a palavra de Deus? Tem muita gente que não consegue entender a palavra de Deus porque lhe falta os princípios rudimentares da língua portuguesa, da gramática, do entendimento de um texto, da interpretação do texto. O que Deus espera de mim enquanto investigador da palavra de Deus? Enquanto leitor, alguém que vai se preparar para pregar? Sabe? Certo. Qual a importância da observação, como você disse aí, para eu entender o contexto, as palavras, as frases, os personagens, a circunstância? E qual a importância da gramática da língua portuguesa para isso, pastor? Certo. A observação, ele é vamos colocar como um passo, ele é o passo mais básico da interpretação, ok? Então, o processo interpretativo, ele começa na observação, ele começa na sua atitude de ler o texto e perceber o que está naquele texto, certo? Como eu gosto de dizer para os meus alunos, a observação, ela vai dar a você as perguntas que você precisa responder na sua interpretação. Então, só a título de exemplo, vamos pegar esse texto que eu mencionei, Mateus capítulo 7. Então, a observação, ela considera para quem que Jesus está falando. Então, Jesus está pregando, e Jesus está pregando para quem? Que sermão é esse? É o Sermão da Montanha. Ele considera também o contexto. Você olha o texto dentro do seu contexto. Você então vai perceber todos os elementos, ou o máximo de elementos possíveis que você conseguir encontrar dentro daquele texto. Se você não observa o texto, então o risco de você falhar na sua interpretação vai ser muito grande, ok? E aí chega o segundo ponto. Uma das coisas que precisa ser observada é como é que aquele texto foi escrito, certo? Os aspectos gramaticais. Então, quais foram as palavras que o texto utilizou? Quais foram os tempos verbais? Jesus está falando aqui, o texto está falando no tempo presente, no tempo passado, no tempo futuro. O texto está usando um adjetivo, é um advérbio, é um verbo, certo? É uma ordem. Então, acontece muito isso, assim. Um exemplo bem interessante é em Provérbios. Muitas vezes a gente, por não observar direito, não interpreta direito. Então, quando Provérbios diz assim, que a resposta branda desvia o furor, Provérbios está usando aqui uma promessa, é uma profecia, é uma ordem, certo? Então, é um imperativo, isso aqui é uma lei. Então, tudo isso faz parte desse processo de observação do texto que precisa ser considerado. E, agora, mais importante, viu, pastor, do que o conhecimento da gramática,
é o conhecimento da linguagem, que é um pouco mais amplo, certo? Eu acredito que existe um problema muito sério no povo brasileiro em geral. Nosso sistema educacional é extremamente deficitário no que tange ao ensino não só da língua portuguesa, mas o ensino da linguagem. Então, por exemplo, eu nunca tive aula de argumentação na escola. Eu nunca tive aula de raciocínio lógico, certo? Eu nunca tive aula de construção das ideias, de como você construir e se comunicar corretamente. Isso é algo da educação clássica, do trivium, né? Da retórica, da comunicação, que simplesmente foi abandonado para essa tecnocracia que existe dentro das nossas escolas. E isso atrapalha muito, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa lê o texto, mas ela não consegue interpretar o texto e menos ainda, ela não consegue transmitir aquele texto, certo? Ela não consegue perceber o significado de um texto. Então, se você me perguntar o seguinte, qual é a maior dificuldade que os seus alunos apresentam para você no curso, maratona e tudo? É a dificuldade de perceber qual é a ideia central do texto. Essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Pastor, qual é a ideia central do texto? Como é que eu descubro a ideia central do texto? Então, a dificuldade de perceber a ideia central do texto demonstra que muitas vezes a gente até sabe o que o texto está dizendo, a gente até sabe o significado das palavras, mas a gente não consegue entender a mensagem, certo? E isso é uma questão de linguagem, é uma questão de você entender como é que a língua funciona, certo? Como é que eu estou usando esses recursos da gramática para tentar transmitir uma ideia. Okay? É certo dizer, pastor Antônio, que até que a gente chegue na mensagem, nessa ideia central da passagem, do parágrafo do texto, a gente não consegue pregar biblicamente? É certo a gente dizer isso? Porque assim, se a gente não consegue encontrar a mensagem que Deus está transmitindo, que o autor, a intenção do autor, se a gente não consegue chegar na ideia central daquele parágrafo, porque, como você disse, o texto, o parágrafo, tem uma mensagem para passar. Então eu consigo ver tudo, mas eu não consigo chegar no cerne, no assunto principal. Eu consigo pregar biblicamente se eu não consigo chegar no assunto principal, pastor? Olha, eu acredito que não, viu, pastor? Porque, assim, deixa eu só fazer uma distinção aqui. Não é que existe... todo texto ele tem a sua própria ideia central. Isso é pressuposto. Todo texto ele tem a sua ideia central, porque é assim que a linguagem funciona. Quando eu escrevo alguma coisa, eu estou tentando comunicar algo através da escrita. Então, o meu papel como intérprete é entender o que é isso que eu estou tentando transmitir. É a chamada intenção autoral. Então, qual foi o que Deus, ele conduziu esse homem para escrever esse texto, para me transmitir que mensagem, certo? Então, para me transmitir que ideia, ok? Agora, mas também é importante a gente considerar que, por vezes, é válido que você tangencie essa ideia central, que você veja aspectos dessa ideia central. Isso são chamados os pontos do sermão, ok? Então, os pontos do sermão, eles são a forma como o autor está tratando dessa ideia central. Então, se você não entende qual é a mensagem de um texto, qual é a ideia que o autor está tentando transmitir, tampouco você vai conseguir entender os pontos, ok? Então, aí é que está a questão. Aí é que está o cerne do falso sermão bíblico. A pessoa, como ela não consegue, ou não sabe, ou não quer perceber qual é a mensagem que está sendo transmitida,
de onde ela vai tirar os pontos? Ela vai tirar os pontos da sua própria criatividade, né? Verdade. Então, sem compreensão da mensagem, você não tem como pregar, especialmente sermão expositivo, né? Isso aí. Sermão Pastor Davidson. expositivo, então... Pastor Davidson, você aí, pastor? Dá a sua contribuição aí, faça a sua pergunta, enfim. Sim. Eu queria perguntar ao pastor Antônio Neto, porque assim, a gente sabe que a preparação de um sermão, ele, dependendo da técnica que o pregador vai escolher para poder dar assim, aquela espinha dorsal, né? Seja expositivo, temático, textual, seja um sermão um pouco mais moderno, que é o sermão narrativo, né? Os sermões assim mais fora dessa tipologia de sermões clássicos. Então, assim, nesse momento da preparação, né, que o pregador está se preparando para depois entregar a peça pronta, que é o sermão fechado. Mas a minha pergunta é, no momento da preparação, o trabalho de interpretação da passagem, que é a hermenêutica, que vai trabalhar em conjunto com a exegese em si do próprio sermão, que é o trabalho de você fazer uma abordagem buscando a maior proximidade possível com o pensamento dos autores originais para o seu público original. Então, fazendo essa junção dessas ferramentas para que a gente consiga, então, entender o que o texto diz, fazer o burilamento daquela mensagem central do texto, e então entregar para o nosso público um trabalho mais bem acabado, um trabalho coeso, um trabalho mais simplificado até, para que as pessoas, mesmo aquelas que não tenham assim, muito conhecimento, elas consigam pelo menos captar o coração daquela mensagem, daquele texto. Então a grande questão é, como que um pregador pode fazer isso usando, às vezes, de poucas ferramentas? Porque não é nem todo pregador, por exemplo, que tem recursos financeiros para comprar um bom livro, para estudar grego e hebraico, para poder comprar um comentário bíblico realmente de nível acadêmico, né, de um bom nível. Como que ele pode usar, por exemplo, a internet, ou mesmo uma Bíblia de estudo mais simplesinhas, ou uma Bíblia comum que nem seja de estudo, como que ele pode usar a ferramenta que ele tem na mão para se preparar o máximo possível para entregar um sermão de qualidade, um produto final para o seu rebanho de qualidade? Certo. Reverendo, em primeiro lugar, até uma espécie de boa notícia para a gente dar para quem está assistindo, é que nos dias de hoje, o que não falta é ferramenta, inclusive gratuita, ok? Então, para você ter ideia, você entra no YouTube, quem quiser pregar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, certo? Eu tenho uma exposição inteira do Evangelho de Mateus em formato de aula, de comentário, no canal da Escola Charles Spurgeon. Não só de Mateus, tem de Romanos, tem de Jonas, tem de Abacuque, tem de 1º e 2º Tessalonicenses. Não apenas isso, você tem muito recurso digital gratuito. Existem programas hoje, como é o caso do programa InSword, do programa The Word, do MySword. São programas que têm comentários, dicionários, concordâncias, que estão todas disponíveis, inclusive gratuitamente. De certa forma, a pessoa precisa hoje apenas de duas coisas. Ela precisa de uma internet e ela precisa de acesso a essas ferramentas. Ela precisa conhecer essas ferramentas para que ela tenha plenas condições de preparar um sermão bem estudado, bem pesquisado, ok? Agora, quanto menos recursos você tem, mais limitado vai ser o seu sermão, certo? Então, eu acredito que dificilmente a pessoa conseguiria fazer um sermão dessa forma que o irmão mencionou, bem elaborado
bem pesquisado, utilizando apenas uma Bíblia de estudo, porque as Bíblias de estudo são muito limitadas, certo? Elas não vão lhe dar algumas informações que são fundamentais para você expor o texto. Então, o que eu gosto de incentivar é que as pessoas procurem os recursos, certo? Hoje em dia, com o Google, você pode procurar comentários, dicionários, concordância, que mais? Até mesmo a respeito do contexto histórico, também tem, certo? Hoje em dia, comentários de contexto histórico, ok? Então, eu não incentivaria as pessoas a se engajarem no ministério de pregação com com apenas um comentário bíblico, ok? Porque o risco dela cometer sérios equívocos na hora da sua exposição é de fato grande, né? Se você vai depender de recursos muito limitados, ok? Então, acho que o ideal é direcionar as pessoas aos recursos, né? E qual, se me permite mais uma pergunta, e qual o papel de você conhecer o Sitzeleben, né, que é conhecer aquele pano de fundo da cultura judaica, tanto para textos do Antigo Testamento quanto para textos do Novo Testamento? O quanto isso influencia na nossa forma de interpretar o texto bíblico para poder pregar adequadamente? Isso influencia consideravelmente, ok? Então, na hermenêutica, a gente chama a interpretação de um texto como interpretação histórico-gramatical e literária, ok? Então, o que seria interpretação histórico-gramatical e literária? É que, basicamente, há três coisas que você precisa considerar para interpretar um texto. O estilo literário daquele texto, esse é o literário, a gramática daquele texto, esse é o aspecto gramatical, mas também o aspecto histórico, certo? Então, existe uma história por trás daquele texto, e esse contexto histórico por trás desse texto, ele muitas vezes determina ou é significante para que você entenda sobre o que um determinado escritor ele está falando. E esse ambiente histórico, esse pano de fundo histórico, ele tem dois aspectos. Existem os elementos históricos de um texto, como, por exemplo, você vai pregar num texto e esse texto está falando ali, sei lá, me veio aqui um exemplo meio trágico, mas que Estevão foi apedrejado, certo? Então, é importante que você saiba como era o apedrejamento, certo? Para que você possa descrever para as pessoas e as pessoas não tenham uma compreensão equivocada de como era uma determinada coisa, um determinado elemento histórico, certo? Então, eu já vi pessoas cometendo equívocos por não conhecerem o elemento histórico, né? Então, esse é o primeiro aspecto histórico, é o aspecto histórico no próprio texto, quais são os elementos no texto que eram comuns naquela época e que talvez não sejam comuns hoje, mas mais significante do que isso ainda é a situação histórica da escrita desse texto. E para mim um exemplo marcante disso é o exemplo de Romanos, por exemplo. Então, o que estava acontecendo em Roma que motivou Paulo a querer escrever aquele livro, ok? Então, aí você tem um grande debate sobre isso, né? Mas só para mencionar esse debate, mostrar como isso realmente é relevante. Então, se você acha que o que estava acontecendo em Roma era uma confusão entre aqueles que acreditavam em salvação por obras e aqueles que acreditavam em salvação pela fé, a sua leitura de Romanos vai ser uma. Você vai acreditar que Paulo está falando ali do combate de salvação por obras contra a salvação por fé. Mas se você acha que o que estava acontecendo ali eram os judeus querendo que os gentios se tornassem judeus,
E então a sua leitura de Romanos vai ser outra. Então, conhecer a situação histórica, o que estava acontecendo, o conflito, a situação, né, a ocasião, isso é fundamental. Todos os livros do Novo Testamento, eles são ocasionais, eles são situacionais. Eles foram escritos, olhe lá, se não de toda a Bíblia, né? Mas como a minha área é mais Novo Testamento, é o que eu tenho mais compreensão. Então, todos os livros do Novo Testamento, eles são situacionais, eles não são livros assim. Paulo não sentou e disse, agora eu vou escrever o meu tratado sobre um determinado assunto. Não existe no Novo Testamento nenhum tratado sobre um assunto. Todos foram livros escritos para lidar com uma situação, certo? E você consegue identificar qual era a situação que estava acontecendo por meio do próprio livro, por meio das próprias menções do livro, por meio da história, por meio de fontes extrabíblicas, você consegue entender qual é esse pano de fundo. Então, sem esse pano de fundo, você vai ter um gap, você vai ter uma certa obscuridade que certamente vai atrapalhar ou interferir bastante na sua interpretação. E isso exige bastante paciência por parte daquele que vai pregar, né? Familiaridade com o texto, tem que ter, como você disse mesmo, pesquisa, tem que ter anotações. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? O camarada vai pregar no fim de semana, ele deixa para preparar o sermão dele, vai pregar no domingo, deixa para preparar o sermão dele domingo de manhã. Ele vai conseguir fazer esse tipo de coisa, pastor Antônio? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso, né, pastor Márcio? Inclusive, o Luiz, Antônio, Davidson, eu estava vendo aqui um comentário que eu queria até rapidamente falar alguma coisa, que é o seguinte. Um comentário assim, sou educador e fui professor de homilética durante alguns anos no seminário, sou defensor e amante do conhecimento, sou favorável à pregação bem elaborada, bíblica, etc. Entretanto, Deus usa as coisas simples também, ou não? E aí está o que eu queria pontuar, não sei se os irmãos concordam comigo, e eu acho que ele está querendo fomentar exatamente isso. Há uma diferença entre simples e simplório. Né? Você pega alguns exemplos de pregadores expositivos, vamos pegar aqui o pastor Hernandes. Você observa que na exposição bíblica dele, ele é simples, mas profundo. Ele não é simplório. Né? Então, Deus usa as coisas simples, sim. E aliás, eu creio que um dos objetivos da pregação expositiva seja exatamente, ou melhor, da pregação bíblica, seja exatamente nos levar a expor a Bíblia da forma mais simples e compreensível possível. Né? Tô correto? Eu acredito que não. E, pastor, e você falou uma coisa assim, que eu acho que essa questão de tornar simples é para o ouvinte, mas isso exige um trabalho por trás, nos bastidores, de transpiração. Não é só a questão de você chegar lá e, tem um trabalho por trás, né, pastor Antônio? Não é simples ser simples, né? Agora, quando Deus quer falar, ele pode usar até uma mula. Ele não vai usar alguém que não estuda, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ô pastor, por favor. E outra coisa... Pode falar. Por favor, pode falar, pastor. Pode falar, Antônio. Não, eu só ia comentar que muitas vezes, eu não sei, eu não estou querendo dizer que é o caso dessa pessoa que comentou, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não produzir essas racionalizações, essas desculpas, né, em palavras simples. Às vezes pode cultivar muito isso, assim, do tipo, eu não preciso estudar porque o Espírito Santo vai me usar. Obviamente que o Espírito Santo pode lhe usar, obviamente que o Espírito Santo pode lhe capacitar de maneira miraculosa para que você fale algo que você não havia preparado antes. Isso é possível, mas a gente precisa lidar com a nossa responsabilidade, certo? Então,
Então, um exemplo que eu dou é o seguinte: Paulo ele sabia que ele poderia ir voando, o Espírito Santo poderia arrebatar ele e levar ele voando nessas viagens missionárias que ele fazia. Poderia, mas Paulo não contava com isso. Paulo sabia da sua responsabilidade, que era o quê? Comprar uma passagem de barco e ir. Então, se o Espírito Santo quiser lhe usar, ele vai lhe usar. Mas você precisa considerar o meio que o próprio Espírito Santo direcionou, que é através das Escrituras. E por isso você precisa estudar, certo? Você precisa estudar. Deus se revelou por meio de um livro. Se Deus tivesse se revelado por meio de um quadro, a gente teria que se tornar perito em interpretação de quadros. Se Deus tivesse se revelado por meio de búzios, certo? A gente ia ter que ler búzios. De cartas, a gente ia ter que aprender a ler carta. Mas Deus se revelou por meio de um livro. E por meio do livro, a gente tem que saber como é que se lê, interpreta um livro. E ler e interpretar um livro nem sempre vai ser algo simples. Nem sempre vai ser algo fácil, certo? Nem sempre, ok? Então, as pessoas precisam ter noção disso, de que pregar é um trabalho que o final é simples, a gente entrega de maneira simples, mas é um trabalho árduo, é um trabalho de um leitor, de um intérprete, de um comunicador, e que isso não é simples. Se você for levar isso para o mundo corporativo, você tiver que apresentar um produto para vender para alguém, obviamente que eu não estou dizendo que a palavra de Deus tem que ser vendida, é só uma ilustração, você não vai, se você está precisando vender um produto, você não vai chegar de qualquer jeito com uma venda, não, isso requer preparação, isso requer construção de uma ideia, isso nem sempre é simples, né? É uma coisa que eu ia falar, pastor Márcio. Não, ele está falando aqui, ele não quis dizer isso aqui que a gente entendeu, só tentei chamar a atenção para o fato de que hoje temos mais ferramentas. Eu entendi que ele estava querendo fomentar realmente a discussão em torno disso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, o Neto. Eu gosto muito desse livrinho aqui, acho que todo mundo conhece, né? E o David Hellman, ele faz aqui um esquema na página 98 muito legal, né? Muito legal, a respeito do trabalho, né, com o texto. Ele diz, olha, você observa o texto e do texto até os dias em que foi escrito, é o trabalho exegético, né? Dos dias que foi escrito até a cruz é a reflexão teológica que precisa existir no texto. Da cruz você traz ao presente, né? Do texto você traz ao presente, e isso seria a contextualização. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Ele então, na página seguinte, vai dizer algumas coisas. Deixa eu ver, eu escrevi alguma coisa aqui para fazer uma pergunta. A contextualização é trazer o texto para o presente, tudo bem. Nesse caminho, a gente tem a cultura. Ok. Se nos opomos à cultura, nossa mensagem pode ser rejeitada pelo mundo antes da gente apresentar Cristo, né? Agora, se também nos acomodamos à cultura, a gente acaba correndo o sério risco de deixar de cumprir o nosso papel, né, como expositor da Escritura, daquilo que Deus está desejando dizer. Aí o David Hellman vai dizer assim, nossa tarefa é encontrar uma forma de levar a mensagem imutável de Deus a um mundo quase totalmente desprovido de categorias bíblicas e repleto de confusões teológicas. Eu perguntaria, esse é o maior desafio da pregação hoje? Como realizar essa proeza, o Neto? Ok, então, para você fazer esse processo de contextualização, você precisa entender a diferença entre um princípio universal, essencial, ou seja, você precisa entender o que é a essência do que está sendo transmitido, e você precisa entender também a forma, ok? Então, aqui é a famosa distinção entre forma e essência.
Distinção essa bem característica do pensamento grego e que, de certa forma, ajuda a gente a entender um pouco a linguagem. Em termos práticos, o que é que significa isso? Quando você lê um texto bíblico, esse texto ele tem uma mensagem, ele tem uma lição essencial. Só que essa lição, ela foi dada para leitores daquela época. E por isso essa lição, ela tem a sua forma específica para aquela época, ok? Então, o que a gente precisa entender, portanto, é como é que nós podemos manter a lição essencial do texto, mas apresentá-las no formato dos dias de hoje. E aí vamos lá para a prática, o que é que isso significa. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você, quando vai interpretar esse texto, você vai perceber que o que Paulo queria dizer por século são os princípios seculares, mundanos da sua época, os princípios romanos, que ele está escrevendo para os romanos. E aí, quais são esses princípios romanos? Certo? O que os romanos faziam para Paulo dizer, olha, não se amoldem a isso, ok? Agora, nós hoje vivemos no século XXI, então nós temos os próprios princípios mundanos e seculares dos dias de hoje. Então, o que você precisa saber é que o que o apóstolo Paulo diz de não nos conformarmos com este século, ele tem o seu formato no século I, e ele tem o seu formato nos dias de hoje, mas o princípio é o mesmo. O princípio é, nós não podemos nos amoldar ou conduzir a nossa vida segundo os padrões deste mundo, certo? Segundo a forma como este mundo conduz a sua vida. Então, esse é um desafio muito grande, você tentar transmitir a mensagem para o mundo de hoje. E isso demonstra que o pregador, ele não só tem que saber fazer uma exegese do texto, mas ele precisa também fazer uma exegese das pessoas para quem ele está falando, certo? É chamado de exegese cultural. E aqui é um problema muito sério, porque isso exige leitura, isso exige relacionamento com as pessoas, isso exige compreensão do mundo em que a gente vive, e aqui está o segundo lugar, viu, pastor? Eu sei que o senhor levantou a mão aí, mas só não quero esticar muito, mas o primeiro lugar da maior dificuldade que as pessoas me transmitem é de encontrar a ideia central do texto. Em segundo lugar, é essa daí, é a aplicação, certo? As pessoas dizem, eu não sei aplicar. Então, aqui é que está uma outra dificuldade muito grande. Porque para aplicar, a gente precisa não só conhecer o texto, mas a gente precisa conhecer as pessoas, conhecer o mundo, conhecer a cultura, para a gente pegar o princípio do texto, a ideia do texto, e saber como colocá-lo na forma do homem de hoje, né? O importante, Márcio, que você citou o David Hume, no livretinho, né? Tá aqui, né? O livreto, né? Sim, sim. Ele fala da questão da contextualização, ele fala para a gente tomar ter uma grande preocupação em relação à adesão cega. Porque não existe um caminho direto do texto para os dias de hoje, gente. Não existe um caminho direto. A gente precisa entender que a palavra de Deus não foi escrita em primeiro lugar para a gente. A palavra de Deus teve a sua audiência original. Ou seja, nós precisamos fazer o caminho correto. Há um abismo entre nós e o texto. É chamado de abismo da terceira pessoa. Ou seja, quando eu falo de uma carta de Paulo a Timóteo, eu estou falando dele, escreveu Paulo, para ele, Timóteo. Não é para mim. Eu preciso entender, eu não posso simplesmente pegar um trecho, aplicar a minha realidade hoje, sem entender o contexto, tanto de um que escreveu, como do outro que recebeu a carta. Eu preciso entender aquilo. Então, o caminho correto
que é o que o pastor Antônio falou aí, é primeiro você partir do texto. Não há um caminho direto para nós hoje. Essa contextualização para nós hoje não existe diretamente. A gente precisa primeiro ir lá no que significou, depois a gente faz a reflexão teológica, alguns fazem, outros não, depois a gente aplica, ou seja, a gente precisa fazer esse caminho de leitura, de interpretação, de observação, dentro do seu próprio contexto, depois, então, a gente fazer a aplicação para os nossos dias. Aí sim, foi o que o pastor Antônio falou, nós vamos entender a essência daquilo que a palavra de Deus está dizendo, a mensagem, e essa mensagem ela é universal, essa mensagem ela é aplicável à realidade de qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer contexto. Porém, a gente tem que chegar nessa, não existe caminho direto. Só para acrescentar e passar a palavra a você, pastor Márcio, o John Stott escreveu um livro chamado Entre Dois Mundos. Na verdade, e um outro livro também, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Os dois livros falam da mesma coisa, só que um é mais homilético e o outro é mais, digamos assim, falando de outros assuntos, embora ele também fale de homilética. Qual é a tese desse livro? É que existe o mundo bíblico e existe o mundo de hoje. Os pregadores são aqueles que constroem as pontes entre o mundo bíblico e o mundo de hoje. Ele constrói uma ponte entre dois mundos. A gente precisa entender a nossa tarefa enquanto pregadores. Sabe? É muito importante a gente entender isso. Aí o que o pastor Antônio falou, o pastor Antônio falou, você tem que conhecer o que a Bíblia diz, o que o autor bíblico disse, e conhecer o nosso mundo. Conhecer, ouvir o Espírito, ouvir a palavra e ouvir os dias de hoje, para a gente trazer respostas relevantes às perguntas que as pessoas fazem hoje. Eu acho que é isso que esse é outro desafio, que o Rogério Barroso estava falando aqui, olha, tem pastores que pregam bem, que fazem uma boa exegese, que fazem uma boa leitura do texto, mas na hora de aplicar é exatamente isso, né? Não alcança o coração do povo. Né, porque não apresenta aquilo que o povo de fato necessita, nem o que o texto bíblico está dizendo. Exatamente, não, para mim estou satisfeito. Obrigado. Pastor Antônio, então, a gente está chegando... pode falar. Eu ia dizer, não basta você dominar a exegese que você pode fazer num escritório, certo? Exatamente. Não basta, certo? Você precisa conhecer a vida, Agostinho dizia isso. Certo? Que você precisa ser um bom leitor da vida e não apenas de um texto, ok? E a vida precisa ser lida, as pessoas precisam ser conhecidas. Quais são os dramas que as pessoas passam hoje, certo? Quais são os desafios que as pessoas enfrentam? Então, veja, a cada dia que passa, o abismo de gerações ele fica cada vez maior. Então, eu nasci na década de 80, minha infância foi toda na década de 90, e eu já me acho uma pessoa bem diferente das pessoas que nasceram na década de 90 e cresceram na década de 2000. Então, o abismo de gerações hoje em dia ele está ficando cada vez maior, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, eu preciso ter esse esforço de conhecer, para que você não fale coisas que são sem sentido, né? Para que, às vezes, você está querendo fazer aplicações que fazem muito sentido para as pessoas da sua geração, mas os dramas que as pessoas vivem são outros, e muitos pastores têm esse problema, viu? Como o pastor não está no mundo corporativo, ele não está no mercado, ele não sai de casa todo dia às 7 horas da manhã e volta e chega em casa às 8 horas da noite, como ele, sei lá, como o contexto de vida do pastor e do pregador é muito diferente do que muitos irmãos enfrentam no seu dia a dia, então existe um abismo cultural entre o pastor e muitos irmãos. E, às vezes, o pastor não entende quais são os dramas, quais são as lutas que as pessoas passam, tá entendendo? E isso exige que o pastor se aproxime das pessoas, que o pastor conheça qual é a realidade, né? Isso é tão importante quanto saber montar um sermão. É verdade.
Então, nós estamos se aproximando do final da live, mas assim, uma pergunta importante que a gente prometeu falar na live também, eu acho que é importante a gente refletir aqui, ficar como último tema para a gente aqui conversar, os quatro, é o seguinte: nós falamos muito de púlpito bíblico expositivo, púlpito que entende a autoridade da palavra, mas pouco a gente fala, às vezes, da igreja expositiva, da igreja que tem a responsabilidade de reverberar aquilo que se ouve da pregação. Ou seja, o que acontece comumente é o pastor prega e aquilo que ele prega para no domingo. Para no domingo. Aquilo não reverbera, aquilo não ganha vida no dia a dia da comunidade. E eu acho que esse é um problema muito sério. O Mark Dever diz que uma igreja saudável é uma igreja ouvinte de boas pregações. E eu acho que é uma igreja saudável não só porque é ouvinte, mas porque reverbera. O Jonathan Lima diz isso. No seu livro Igreja Centrada, ele diz que a igreja reverbera a palavra. Reverbera no dia a dia, nos contextos dos mais diversos. Né? Reverbera na família, reverbera no trabalho, reverbera numa conversa informal, reverbera na rua. Enfim, a pessoa que ouve a palavra, o ouvinte da pregação, precisa compartilhar, proclamar também a mensagem. A minha pergunta é, pastor, para a gente refletir aqui, para todos nós, a proclamação, ela é restrita ao pregador? Ou seja, proclamar a palavra está restrita àquele que prega, o arauto, ao que prega do púlpito? Ou a igreja também tem essa responsabilidade de pegar aquilo que ouve no domingo, no culto de estudo bíblico, e reverberar isso para o mundo, para a família? O que o senhor acha, pastor Antônio? E depois os irmãos também, pastor Márcio, pastor David, também têm a oportunidade de falar. Certo. Pastor, se eu entendi bem a questão, uma coisa que as pessoas estranham, porque eu, como pastor, pregador e professor de pregação, eu gosto de enfatizar que a pregação, ela não é suficiente, ok? A pregação da palavra, ela nunca vai ser suficiente. A pregação, ela é um elemento crucial na vida da igreja, porque ela é um fator central no processo de identificação de uma igreja. Aquilo que acontece no culto ou nos cultos, são os símbolos de como uma determinada igreja se identifica. Então, se eu começo a congregar numa igreja e a pregação ela é exposição bíblica, ela é um sermão bíblico, então isso começa a fazer parte da minha identidade como um crente, certo? Eu começo a ser uma pessoa que valorizo o aprendizado e o crescimento da palavra de Deus. Então, esse é o papel da pregação fundamental, certo? Mas isso não pode parar aí. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala de como é que nós crescemos na palavra, ele cita, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente e o louvor, e cantar. Então, Paulo diz para Timóteo que ele deveria transmitir para outros o que ele tinha aprendido. O Senhor Jesus Cristo fala de ensinar para as pessoas a cumprir o que ele ensinou. Você tem diversas formas, diversos aspectos de como é que esse ensino deve ser feito. E a pregação, ele é apenas um aspecto, certo? E eu diria que é o aspecto mais importante para a identidade da igreja, para a nossa identidade como crente, mas ela não é o aspecto mais importante para a nossa dieta de crescimento no conhecimento da palavra, certo? Que é aquilo que acontece diariamente. É a exortação, é o conselho, é o contato pessoal, ok? Então, eu incentivo você que é pregador, quando você sair do púlpito no domingo à noite, ou na quarta-feira, ou sei lá quando é o seu culto, ou às vezes que você prega, que você, de fato, saia do púlpito e que você vá até as pessoas, né? Que você esteja com as pessoas, ensinando a palavra
pessoalmente, de maneira mais próxima, exortando pessoalmente, ok? E isso é o que vai treinando as pessoas. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, que o papel do pastor e do mestre é treinar as pessoas a servirem a Deus. Então, sem esse trabalho, a pregação vai se tornar só um elemento público, mas não é para ser um elemento público. Ela tem que ser parte de quem nós somos, da nossa identidade. Todos nós somos proclamadores da palavra. Todos nós, cristãos, somos luz para o mundo, certo? Então, a gente precisa fazer esse trabalho pessoal para ajudar as pessoas nesse aspecto pessoal também, né? Nem todo mundo precisa ser um pregador, mas todo mundo precisa ser uma luz daquilo que ele tem recebido da palavra de Deus. Eu acho que é nesse sentido que o Décio estava fazendo a sua colocação. Eu acho que era nesse sentido. Mas será que... Eu acho, gente, que nesse trabalho de apresentação do texto bíblico e de fazer com que... de tentar criar a possibilidade que esse texto seja reverberado na igreja, eu acho que no meio disso tem muita complexidade nas nossas estruturas. E muitas das vezes o texto bíblico é deixado de lado durante a semana em nome de uma complexidade muito grande das nossas estruturas. Eu creio que para que a gente possa tentar incentivar que essa reverberação aconteça, a gente precisa simplificar. E hoje, mais do que nunca, né, a gente precisa simplificar para que, de fato, o essencial aconteça. Eu creio, sabe, irmãos, que a gente está perdendo o foco, sabe, como igreja. Inclusive naquilo que diz respeito ao que é essencial, sabe, ao que é essência, o que é forma, sabe, ao que é essencial, o que é importante, o que é legal, né? E mais do que nunca hoje, diante do que a gente está vivendo, a gente tem que abrir mão daquilo que é legal, daquilo que é importante, na minha humilde perspectiva, para que a gente foque naquilo que é essencial, sabe? Hoje, a gente já não pode mais se encontrar como igreja, né? Achávamos que isso duraria alguns dias, já dura alguns meses. Alguns missiólogos já têm dito que isso, na verdade, pode durar, inclusive, alguns anos, segundo os mais pessimistas, né? Então, é o momento da gente também parar de perceber a complexidade que a gente está criando, né, presencialmente, a complexidade que a gente está trazendo para a nossa vida virtual agora, né, para a vida digital, né, porque parece que às vezes parece que a gente está desejando várias reuniões, vários encontros que são enriquecedores por demais, né, mas como um sentimento de culpa pelo fato da gente não estar presencialmente como igreja, né, e focar naquilo que é essencial. O que é o essencial? É a pregação da palavra. Esse é o essencial, a pregação bíblica. E as questões precisam acontecer em torno dessa pregação bíblica, na minha humilde, né, perspectiva. Assim, a gente precisa, então, na minha humilde perspectiva aqui, criar um ambiente para que essa reverberação aconteça na igreja, sabe? Simplificar para que a reverberação possa acontecer. Muitas das vezes a reverberação não acontece porque nós estamos criando ambientes complexos demais, entendeu? É o que eu acho. Davidson, é isso aí, pastor. Fala aí, Davidson. Isso, na verdade, a gente pode focar naquilo que é simples, né, como a gente está conversando aqui hoje. E, por exemplo, eu tive 2 ou 3 casos de pregações que eu fiz que eu recebi feedback. Pode ter acontecido mais vezes, mas eu não recebi feedback. De que os membros de uma igreja que eu já pastoreei me falaram: olha, ficamos a semana inteira falando da mensagem do domingo que você pregou. Mas a julgar pelo feedback que eu recebi, foram 2, 3 vezes ao longo de mais de 20 anos de ministério. Então, provavelmente isso seja raro.
e não seja a tônica principal do ministério de todos. O fato é, às vezes pode acontecer mais de uma vez essa reverberação, mas por não recebermos feedback, a gente não fica sem saber. Ou ela pode realmente não acontecer, e as poucas vezes que realmente teve um impacto assim maior, o feedback acaba vindo pelo impacto, né, da mensagem. Então, das duas, uma, ou a gente não está se preparando bem, e Deus não está, por isso, abençoando essa pregação nossa, e, portanto, o impacto tem sido menor do que poderia ter sido. Aí a culpa é nossa, como pregador, de a gente não se preparar, não preparar também o terreno, que é o coração dos nossos ouvintes, porque não é só jogar semente, né? Antes de jogar semente, você tem que preparar o terreno, você tem que fazer o sulco, você tem que afofar a terra, e depois joga a semente, e depois fechar a terra por cima, para poder aquele campo, né, da sementeira, você possa estar mais tarde, depois de um tempo, a semente vai germinar. Então, pode ser falta, ou por preguiça, ou por desconhecimento, uma falta de preparo maior de nossa parte, de preparar a sementeira antes de lançar a semente, e depois de lançado também, a gente saber preparar a finalização e esperar o tempo da semente germinar. E outra parte também pode ser a questão do próprio ouvinte, a própria terra que não é boa, conforme a parábola do que Jesus ensinou. Por quê? Porque a gente compete hoje com Netflix, compete com a televisão, hoje menos, mas compete ainda com a televisão, compete com o YouTube, compete com um monte de coisa, com o Facebook, entendeu? Então, assim, o que o povo está querendo hoje mais? O que é relevante para o povo hoje? Nessa fase de pandemia, né, todo mundo em casa, preso, coisa e tal, alguns não podem, mas uma boa parte ainda pode. Então, o que eles estão querendo? Entretenimento. Eles querem escapar, é o escapismo. Eles querem escapar da dura realidade que estamos vivendo, e provavelmente vai demorar muito para poder voltar ao que a gente conhecia como normal, né? Então, o que acontece? O povo está tendo no seu coração os ganchos que vão se apegando a esses entretenimentos para o escapismo. E o nosso papel como pregador não é dar escapismo. Nosso papel como pregador, embora seja uma competição em termos de mídia, né? Mas o nosso papel como pregador, seja no púlpito físico na igreja, seja na internet, o nosso papel é trazer uma palavra de Deus para o coração das pessoas que estão ali. E o povo confunde muito. Eu vi até um comentário aqui de um irmão que usou a expressão unção, né? Para dar aquela ideia de unção espiritual, que às vezes você estuda muito e não tem unção. Por quê? Porque o povo tem muito essa ideia até meio popular. Eu não sei se foi essa a ideia do nosso irmão quando comentou, mas em geral as pessoas têm essa ideia popular de que a unção é quando você grita, quando você esmurra o púlpito, quando você pula, quando você faz e acontece, recebe a unção do Kiko, né? Fica quicando aqui e ali, entendeu? Então, não é isso que é unção. Eu coloco isso no meu livro, falo em minhas palestras, nesse curso gratuito também falei isso. Unção é vida com Deus. Você falando alto, você gritando, você falando baixo, você até fazendo uma pregação monótona. É possível que você esteja fazendo uma pregação monótona, chata para muita gente, mas uma pregação em que você está transparecendo ali a sua unção espiritual, porque você tem vida com Deus. Entende? Então, não confunda alhos com bugalhos, né? Unção espiritual não é performática, ela tem a ver com vida espiritual. E o ato de você estar pregando com performance, isso não quer dizer que você tem unção espiritual. São duas coisas diametralmente opostas. E essa unção, ela está disponível a todo mundo, né? Essa unção, essa denominada unção, está disponível a todo mundo, não só o pregador, mas toda a igreja tem essa unção, né? De poder pregar e liberar. O Peter Turk, ele escreve um livro chamado Sociedades Excitadas. E aí ele fala exatamente sobre essa sociedade dos holofotes que a gente fala, né? A sociedade performática, né? Então, que exatamente o mundo de hoje é um mundo que tem deixado a essência em nome da forma. E isso é um perigo muito grande.
É um perigo muito grande que a gente corre. Agora, permita-me fazer só mais uma colocação, que eu vi aqui também no comentário, e acho que é meio que um dualismo que acontece na cabeça de muita gente. Quando diz assim, olha, o pastor tem que cuidar das ovelhas. Né? Se o pastor se apegar muito somente ao púlpito, vai estar descumprindo o seu papel plenamente. Eu creio, gente, que... Bem, tem algumas questões que eu queria rapidamente pontuar com relação a esse comentário. Primeiro, eu creio que o cuidado pastoral começa com a exposição bíblica. Né? O cuidado pastoral começa com a exposição bíblica. O cuidado pastoral ele é desenvolvido no trato, né? No cuidado propriamente dito, né? No relacionamento que é estabelecido com a ovelha. Né? E eu creio que nesse distanciamento social que a gente está vivendo, isso precisa ser potencializado, né? Por diversas razões que eu não vou entrar no mérito. Mas também, de fato, existe um risco hoje, que eu tenho percebido, dos novos pastores acharem que apenas o desejo de se tornarem bons pregadores vai ser suficiente para desenvolverem o papel pastoral, o cuidado pastoral. E, de fato, não é. E alguns, de fato, têm, assim, pecado nesse sentido, por olharem, darem a devida importância ao preparo, né, da sua vida como um pregador, como um expositor bíblico, mas achando que é somente isso. Não, passa por isso é fundamental, isso é importante. Mas há outras coisas também envolvidas no cuidado pastoral. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa cuidar da ovelha no que diz respeito ao relacionamento estabelecido. Né? A ligação, a ouvir, a orar junto, a chorar junto com a ovelha. Né? Então, eu queria fazer essa colocação que eu achei muito pertinente. Então, Márcio, eu vi esse comentário e você respondeu diretamente esse comentário. Eu acho que é muito válido e saudável o que você fez agora. Agora, o que a irmã talvez do comentário não tenha percebido é que o caminho que a gente estava indo na nossa pergunta era o seguinte: o pastor prega no púlpito e a igreja pega o que o pastor pregou no púlpito e ela, a igreja, reverbera isso para outras pessoas. E de que maneira a gente pode fazer para fomentar isso? Né? De modo que a pregação ela ultrapasse, ela siga a trajetória da vida da igreja, não fique no púlpito. Eu acho que esse é o ponto que nós estamos tratando aqui. E esse ponto ele é importante. Por quê? Porque as pessoas criam uma relação de dependência do pastor. Que é o dualismo então, que se estabelece. Exatamente. Ou então, na hora de evangelizar, vamos lá na igreja, que tem alguém profissional que prega. E aí ela não prega, ela não fala do evangelho. Esse é um problema muito sério. Alguém colocou aqui, Márcio e irmãos, a questão do discipulado. Eu acho que está tudo ligado à questão do discipulado. Entendeu? Porque, por exemplo, eu nesse período de pandemia, eu fiz algumas vezes isso. Eu preguei no domingo, e eu preparava um esboço, um rascunho do meu sermão e passava para os irmãos fazerem o seu culto doméstico durante a semana e poderem pensar naquilo que eu preguei no domingo. Por exemplo, os pequenos grupos dos adolescentes, eles estão se reunindo já a terceira vez que eles se reúnem. Eles estão se reunindo a partir de um sermão que eu fiz, o último sermão que eu preguei, tem 3 semanas atrás, porque nós estamos em período de festa, que eu preguei sobre a questão do coração, as verdades bíblicas sobre o coração. Eu passei para eles um estudo bíblico, eles estão há 3 semanas estudando sobre o coração do adolescente, segundo a Bíblia Sagrada. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. A palavra precisa ultrapassar o púlpito, chegar na vida, no dia a dia das pessoas. Né? As pessoas precisam, por exemplo, os pais, quando sentam na beira da cama dos seus filhos, que estão com problemas, que estão em dificuldades, eles precisam ter a palavra de Deus na boca e no coração. Não precisa pegar a Bíblia e abrir, não. Mas o que o pastor pregou no domingo tem que, de alguma forma, orientar a vida desse pai, dessa mãe, que vai ter uma palavra para dar para o seu filho. Né? Um amigo, quando senta com um amigo de trabalho no dia a dia, ele precisa
pegar aquilo que ele extraiu do domingo e aplicar. O problema é que a gente não se preocupa com isso. A gente ouve a pregação, como o próprio Davidson falou, né? Como, sim, aquela história. Como é que foi o culto no domingo? Foi uma bênção. Olha, que bênção. Que palavra. O pastor pregou a beça. O que o pastor pregou? Eu não sei muito bem. Eu acho que ele falou sobre o pecado. Mas o que ele falou sobre o pecado? Olha, se eu não me engano, ele era contra o pecado. Então, assim, você vê como é que as pessoas não sabem, elas não sabem reverberar, elas não sabem multiplicar aquilo que ouviram do pregador. Eu acho que essa questão que a gente precisa levantar, a igreja precisa ser também expositiva, no sentido de expor a palavra de Deus, de pegar o que ela aprendeu e colocar no seu dia a dia. Se a igreja quiser formalizar, institucionalizar, né, melhor dizendo, pode criar os pequenos grupos, né, que é uma estratégia válida de criar um ambiente institucional de reverberação do que foi pregado. Isso atinge duas áreas. A gente precisa, no mínimo, atingir 3 áreas. Primeira área, os não crentes. Isso é evangelização. Segunda área, os crentes, sejam eles novos convertidos, sejam eles líderes em treinamento, sejam pessoas maduras ou não, a gente está trabalhando. Então a gente tem, na questão dos crentes, 2 áreas importantes. E a gente tem os não crentes. Essa palavra precisa ecoar nessas 3 áreas. E aí a gente precisa pensar, enquanto igreja, eu não estou nem falando aqui enquanto pastor, estou falando enquanto público, enquanto igreja, enquanto aquele que está ouvindo boas pregações. Eu preciso aprender a ser um eco daquilo que eu ouço, né? Não é isso, pastor Antônio? A gente está chegando ao final, eu queria ouvir a sua palavra aí sobre essa questão e uma palavra final sua, uma palavra de despedida, uma palavra que você queira deixar. Depois também eu vou passar para os pastores. A gente já está 1h46 na live, há bastante tempo, ultrapassamos tudo que a gente podia, mas tem sido bom, tem sido um tempo muito maravilhoso, o pessoal está conosco aí, em volta aí de umas 50 pessoas firmes aí com a gente, e a gente fica muito feliz com essa participação tão legal, né? Vamos lá, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, se o senhor quiser falar, ou então já uma palavra final, uma palavra de despedida, uma última palavra. Se quiser também deixar aí mais uma vez o convite para a questão do curso, fique à vontade. Só uma palavrinha sobre isso que a gente está conversando. Uma coisa que todo mundo que é pastor sofre é o fato de que muito da compreensão que as pessoas têm sobre o papel do pastor e do pregador, ela é muito tirada da intuição, um pouco das escrituras, né? O que as pessoas acham. Mas, biblicamente falando, eu tenho em mente aqui Efésios capítulo 4, o pastor e o pregador, pastores e mestres, eles são essencialmente treinadores, eles são pessoas que treinam outras pessoas, certo? Então, a essência do ministério pastoral é o ensino, é você ensinar as pessoas como elas devem servir a Deus. E a pregação é apenas um desses aspectos. E o aspecto principal, certo? O aspecto essencial do trabalho pastoral na igreja. Mas é apenas um, ok? Então, o pastor, ele treina as pessoas a ensinarem outras, inclusive, certo? E existe um método que não tem nada de novo, ele é um método extremamente antigo, que é o método do que a gente hoje chama de célula, que a gente chama de pequenos grupos, tem gente que chama de um jeito ou de outro, mas, por exemplo, às vezes a gente tem a impressão de que lá em Jerusalém existia uma mega igreja, que todo domingo se reunia 5.000 pessoas para cultuar, mas não, eram várias casas, certo? Em Roma, por exemplo, o problema que existia em Roma é porque os judeus estavam se reunindo em casas e os gentios em outras casas. Eles estavam se separando, eles não queriam comer juntos, eles não queriam... Então esse método dos pequenos grupos, de ter pequenas igrejas, digamos assim, certo? Isso é bem antigo. É um método que já era praticado no começo da igreja. Então, eu incentivo isso,
certo? Que haja o trabalho comunitário e haja o trabalho mais próximo, para que as pessoas possam serem treinadas a reverberar a palavra de Deus, né? E então eu queria mais uma vez agradecer por essa oportunidade, dizer para quem está ouvindo que se você tem interesse na pregação da palavra de Deus, eu louvo a Deus por isso, mas você pode me seguir no Instagram, meu Instagram é @AntônioNetoSS, e eu me coloco à disposição, ok? Então eu entendo que essa é a vocação que Deus me deu, esse é o chamado que eu tenho, é o chamado de ajudar as pessoas a ensinarem a palavra de Deus de maneira fiel, biblicamente, e também de maneira didática. Então, contem comigo, eu estendo esse convite a vocês, pastor Luiz Felipe, pastor Márcio, Davidson. Então, agradeço a Deus por estarmos juntos aqui e peço que vocês estejam sempre contando comigo para que a gente junte forças nesse trabalho tão importante que é o trabalho de ajudar as pessoas a ensinarem a palavra de Deus com mais precisão bíblica e com mais didática, né? Então é isso, Deus abençoe. A gente louva a Deus pela sua vida, pastor Antônio, porque são poucos os que se dedicam a essa tarefa, né, de treinar outros pastores, outros líderes, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu também tenho esse mesmo fervor que você tem, né? Eu acho que eu estou seguindo o mesmo caminho que você, no sentido de querer ajudar. O Márcio sabe disso, a gente já conversou bastante, né, Márcio? De poder alcançar outros pastores, de poder ajudar outras lideranças. O David também sabe disso, a gente tem feito cursos, enfim. Eu acho que todos nós aqui temos essa mesma visão. E louvamos a Deus pela sua vida. O seu site, o seu curso, o seu Instagram é recheado de coisas boas para os pregadores. Eu incentivo as pessoas a entrarem lá, a conhecerem melhor, mais de perto o trabalho do pastor Antônio Neto, que com certeza vocês serão muito, muito e muito edificados. Pastor Márcio, pastor Davidson, últimas palavras aí, né, de agradecimento, uma última palavra que você queira dar aí à igreja, aos irmãos que estão nos ouvindo. Pastor Márcio, depois o pastor Davidson, aí eu despeço os irmãos depois com oração. A gente quer agradecer, o pastor Antônio, agradecer muito a possibilidade aí de ouvi-lo, né, de aprender um pouco, e dizer para você que, terminando aqui, eu vou me inscrever lá no teu curso. Quero fazer também. Nós já tem mais um inscrito lá. E louvar a Deus por sua vida, sabe? E agradecer aqueles que têm, assim, estado conosco, né? Tem conversado com a gente, tem percebido que esse tem sido um espaço que a gente tem tentado criar para o fortalecimento, para o nosso fortalecimento como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, né? Então, que Deus possa abençoar cada um. Amém. Eu quero também agradecer ao pastor Antônio, ao pastor Luiz Felipe, ao pastor Márcio, por essa oportunidade de estar participando aqui com vocês, né? Você que acompanhou a gente até agora, você é um herói, né? Por estar aqui quase 2 horas com a gente. E eu quero além de agradecer, eu também quero abençoar, né? Então, eu tenho 2 cursos meus gratuitos disponíveis para você. É só você entrar na plataforma Udemy. Um dos cursos é sobre a nova homilética, que eu já falei aqui. O outro curso é sobre estudo bíblico indutivo, que também vai te ajudar a interpretar de uma forma bem simples a palavra de Deus. E se você ainda tem interesse, eu tenho ainda um curso, esse já é pago, mas o curso Introdução à Exegese Bíblica. Mesmo sem conhecer grego ou hebraico, você vai entender um modo muito simples e prático de fazer uma exegese. É um método que ajuda tanto numa exegese mais simples, quanto numa exegese profissional mesmo, a nível acadêmico, tá? E se você gosta desse conteúdo de interpretação bíblica, exegese, tem o meu canal do YouTube, tem as minhas redes sociais, tem inclusive o podcast que eu faço, que é o podcast semanal que eu lanço, episódios semanais, chamado Exegese e Exposição. É só você procurar Exegese e Exposição, seja em podcast, seja no YouTube, e você vai me achar nas minhas redes sociais. Um grande abraço, muito obrigado por tudo.
Gente, nós estamos chegando ao final agora, eu vou orar já para a gente concluir. A gente agradece muito a todos os irmãos que estiveram conosco até aqui. A gente viu que o pessoal ficou firme até aqui. Algumas pessoas transitaram, sei que isso é normal, 2 horas é muita coisa, mas eu louvo a Deus por você que ficou, né? E essa é a missão do Renovare. Essa é a visão que o Renovare tem, né? Esses princípios e valores que o Renovare quer passar, quer transmitir. Então, eu, pastor Márcio, pastor Marcos Moura, idealizamos esse ministério, esse movimento, e eu tenho certeza, pastor Márcio, irmãos, que esse movimento vai longe, porque é um movimento do bem, para a glória de Deus, para ajudar pessoas, para ajudar igrejas. Tá? Vamos orar agradecendo. Mais uma vez, obrigado, pastor Antônio, obrigado, pastor Davis, obrigado, pastor Márcio. Querido Senhor, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui, através dessa transmissão online, desse tempo de bate-papo, de conversa, que tivemos em torno do assunto da homilética, da pregação bíblica. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos esclareceu, ouvir e ler mensagens como estas que nós acabamos de ler aqui, de que pastores vão rever a sua maneira de tratar do assunto da pregação no que diz respeito à igreja, a reverberação. Isso para a gente é uma alegria muito grande, porque a gente vê que, ó Deus, aquilo que a gente tem intencionado tem sido alcançado. Nós te louvamos, porque muito mais do que um projeto nosso, isso é um projeto do coração do Senhor. Usar pessoas como o pastor Antônio Neto, a minha vida, a vida do Davidson, a vida do pastor Márcio, para edificar, alcançar vidas e ajudá-los nesta área da pregação e em muitas outras áreas da vida da igreja, do ministério da igreja. Abençoe a vida do teu servo, pastor Antônio Neto, a vida do pastor Márcio, pastor Davidson, a minha vida. Nós precisamos do Senhor e a todos aqueles que ficaram conosco até aqui. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Pastor Márcio, pastor Davidson, que Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigado por ficarem com a gente aí. Até a próxima live, se Deus assim quiser e permitir. Um grande abraço a todos aí. Vou terminar a live e a gente fica aqui por aqui um pouquinho só para se despedir aqui internamente. Deus abençoe.